Bem-vindos ao The Deep Dive. Hoje vamos mergulhar fundo no Código Penal Militar Brasileiro, o CPM. É isso aí. E, especificamente, vamos focar no título I, que, você sabe, define os crimes. Certo. Você se interessou bastante por essa parte do documento, então prepare-se para desvendar as nuances, as leis que regem as Forças Armadas do Brasil. É fascinante como esse código, ele meio que revela os valores, a disciplina, sabe, da vida militar. Vamos explorar o que torna certas ações criminosas nesse contexto. E, claro, as diferentes punições. E logo de cara, o código já vai mostrando para a gente a distinção crucial entre tempo de guerra e tempo de paz. Sim. Me chamou a atenção como essa diferença impacta a severidade das punições. Pois é, a lógica que em tempos de guerra a coesão, a disciplina da tropa são ainda mais vitais, né? Imagina, por exemplo, um soldado que abandona o posto dele em tempo de paz. Grave, com certeza. Mas pense no impacto disso no meio de um conflito armado com vidas em risco. A maioria das penas previstas para tempos de paz sofrem um aumento de 1/3 em tempos de guerra. Justamente para refletir essa gravidade, né? Caramba, interessante. E, falando em punições, o CPM usa termos específicos, né? Como reclusão e detenção. Isso. Me parece que a escolha de um ou de outro já indica a seriedade do crime, né? Exatamente. Reclusão é reservada para crimes mais graves, como traição, homicídio, e implica num período de privação de liberdade mais rigoroso, né? Que pode ser cumprido em regime fechado, semiaberto ou aberto, né? Certo. Já a detenção é aplicada a crimes considerados menos graves, como faltas disciplinares, e geralmente implica num regime mais brando. Entendi. É como se a própria nomenclatura já sinalizasse a gravidade do ato, né, aos olhos da lei militar. Exatamente. E tem outro ponto que me deixou curioso. A ênfase em lugar sujeito à administração militar. Qual a importância dessa definição para o CPM? Essa é a chave para a jurisdição do Código. Para que o CPM se aplique, o crime precisa ter sido cometido num local sob administração militar, como um quartel, um navio de guerra. Ou até um avião militar em voo. Nossa. É como se esses locais fossem tipo território militar, né? Onde as leis civis comuns não se aplicam. Interessante. Seria como um microcosmo jurídico dentro das Forças Armadas. É uma boa analogia. E já que estamos falando de especificidades, me deparei com artigos do CPM que abordam desde a hierarquia, a disciplina, até a proteção de segredos militares. É impressionante como o código abrange uma gama tão ampla de situações. Sim, o título I do CPM, ele é bem abrangente. Ele busca proteger não apenas a segurança nacional, né? Mas também os valores, a estrutura, a própria imagem da instituição militar. Essa preocupação com a ordem e a disciplina fica bem evidente nos artigos que tratam da relação entre superiores e subordinados. Sim. Me chamou a atenção, por exemplo, a criminalização de atos como desobedecer ordens ou usar violência contra o superior. Exatamente. A hierarquia militar é rígida. E a desobediência a ordens pode comprometer toda a estrutura de comando, colocando em risco, né, a eficácia das Forças Armadas, especialmente em situações de conflito. Violência contra um superior, então, é vista como um ataque direto à ordem e à disciplina militar. Nossa! E o que me surpreendeu foi que até rasgar o uniforme em público, como forma de protesto, é considerado crime pelo CPM. Pois é, o uniforme representa a instituição militar. E qualquer ato que o desonre é interpretado como uma grave ofensa à ordem e à disciplina. É como se o código estivesse dizendo: dentro das Forças Armadas, a hierarquia e o respeito à autoridade são inegociáveis. Entendi. E falando em ofensas graves, os crimes contra a segurança nacional, como a espionagem, também têm um lugar de destaque no CPM, certo? Com certeza. Crimes como revelar informações confidenciais, desenhar mapas de instalações militares sem autorização ou colaborar com a espionagem são punidos com rigor. Aliás, me deparei com um detalhe curioso. O CPM pune até a contribuição culposa para a espionagem. É isso mesmo. Imagina um soldado que, por negligência, deixa documentos confidenciais desprotegidos, permitindo, né, que sejam acessados por espiões. Mesmo sem intenção, ele pode ser responsabilizado por contribuir para a espionagem. A segurança da informação é uma responsabilidade de todos dentro das Forças Armadas. E o CPM deixa isso bem claro. Interessante como o código aborda diferentes níveis de responsabilidade, né? Mesmo em atos que, à primeira vista, parecem
menos graves. Mas, além da espionagem, o CPM também se preocupa com a proteção de bens e recursos, certo? Sim. Danificar um poço petrolífero, por exemplo, é considerado um crime militar pelo CPM. É isso mesmo. Uau, parece que a proteção se estendia a recursos estratégicos para a segurança nacional. Sem dúvida. E o CPM também aborda crimes mais comuns, né, como homicídio, roubo, danos. Mas imagino que haja particularidades nesse contexto militar, né? Claro, o contexto militar adiciona camadas de complexidade, né, a esses crimes. Por exemplo, um homicídio cometido contra um superior hierárquico durante o serviço militar é um agravante, né, que pode resultar numa pena muito mais severa que um homicídio em contexto civil. Entendi. É como se o crime ganhasse uma dimensão maior por afetar a estrutura militar. E o CPM não para por aí. Ele também define crimes que só existem no contexto militar, como a deserção, a insubordinação, o motim. Exatamente. E esses crimes refletem, né, os desafios específicos da vida militar. A deserção, por exemplo, é vista como uma quebra de confiança, de compromisso com a pátria, enquanto o motim representa uma ameaça direta à ordem e à hierarquia. É fascinante como o CPM ele nos leva a um universo com regras tão próprias e ainda temos muito a explorar. Sim. Que tal a gente dar uma pausa para respirar? Boa ideia. E voltar a desvendar os mistérios do Código Penal Militar em breve. Combinado. De volta ao nosso mergulho no Código Penal Militar. Na última parte, a gente explorou as nuances entre tempo de guerra e tempo de paz, os tipos de punição, a importância do lugar sujeito à administração militar. E agora vamos nos aprofundar em crimes específicos, sabe, que revelam mais sobre a ordem e a disciplina no mundo militar. Que legal. Eu me lembro de ter ficado intrigada com os crimes contra a hierarquia militar. Afinal, a gente viu como desrespeitar o superior é algo levado muito a sério pelo CPM. Que tal a gente começar por aí? Ótima ideia. O título IS do CPM, ele dedica um capítulo inteiro aos crimes contra a autoridade e disciplina militar. É como se o código estivesse, reforçando a todo momento, né? Olha, a hierarquia e a obediência são pilares das Forças Armadas e qualquer desvio vai ter consequências. E pelo que a gente viu, as consequências podem ser bem severas, né? Lembro que até ofender a honra de um superior, seja por palavras, gestos, escritos, é considerado crime de desacato. Exatamente. O desacato a um superior é um crime que pode resultar em pena de detenção, até reclusão, dependendo da gravidade da ofensa, das circunstâncias. Imagina, por exemplo, um soldado que xinga o superior em público, na frente de toda a tropa. Esse tipo de conduta é visto como um ataque direto à disciplina militar, né? Portanto, punido com mais rigor. Faz sentido. Afinal, se a disciplina se dissolve, a capacidade da tropa de agir em conjunto, de forma coordenada e eficiente, fica comprometida. E além do desacato, o CPM também criminaliza a desobediência à ordem, certo? Sim, a desobediência a uma ordem direta de um superior é um crime previsto no CPM. Mas é importante a gente destacar que essa ordem precisa ser legal e estar dentro das atribuições do subordinado. Se a ordem for manifestamente ilegal, por exemplo, ordenar que um soldado mate civis inocentes, o subordinado não apenas tem o direito de desobedecer, como ele pode ser punido se ele cumprir a ordem criminosa. Entendi. Então o CPM busca proteger a hierarquia, mas também estabelece limites para evitar abuso de poder. E se um grupo de militares se rebela contra uma ordem legítima, o que acontece? Aí a gente já entra no terreno do motim, que é um crime ainda mais grave. O motim é a recusa organizada, né, de um grupo de militares em obedecer ordens, geralmente com o objetivo de desafiar a autoridade ou tomar o controle de uma unidade militar. É considerado uma ameaça direta à ordem, à coesão das Forças Armadas. Me lembro que o CPM prevê penas bem severas para quem participa ou incita um motim, especialmente para os líderes, né? Sim, a punição para o motim é rigorosa porque ele representa um risco à segurança nacional, né? Imagina um grupo de soldados rebelados tomando o controle de um quartel, de armamentos. O CPM busca reprimir esse tipo de conduta com firmeza. Realmente, uma situação que coloca em risco a segurança de todos. E além dos crimes relacionados à desobediência, o CPM também criminaliza usurpação de função militar, não é? Com certeza. A usurpação de função militar ocorre quando alguém se passa por militar sem ter autorização para obter alguma vantagem ou exercer alguma atribuição indevida. Imagina alguém usando uma farda militar para se infiltrar numa área restrita ou para aplicar golpes. O CPM une esse tipo de conduta para proteger a imagem, a credibilidade das Forças Armadas. É como se o código dissesse: a farda, os símbolos militares não são fantasia, usar indevidamente é crime.
E já que a gente está falando em proteger a imagem das Forças Armadas, me lembrei dos crimes relacionados à revelação de informações confidenciais com a espionagem. Sim, a proteção dos segredos militares é crucial para a segurança nacional e o CPM dedica um capítulo inteiro a esse tema. Revelar informações confidenciais, fotografar instalações restritas, colaborar com a espionagem são crimes graves que podem comprometer a defesa do país. E me chamou a atenção o fato de que o CPMV vai além da espionagem tradicional e pune também quem faz mapas ou desenhos de instalações militares sem autorização, mesmo que não haja intenção de espionagem. É isso aí. A ideia é proteger qualquer informação sensível, né, relacionada à estrutura, à organização militar, mesmo que a princípio pareça inofensiva. Imagina, por exemplo, um turista que fotografa um quartel porque achou a arquitetura interessante. Sem saber, ele pode estar capturando imagens que, em mãos erradas, podem comprometer a segurança daquela instalação. Entendi. A cautela com informações sensíveis é fundamental. E já que a gente mencionou a proteção de estruturas, lembrei que danificar um poço petrolífero também é considerado crime militar pelo CPM. Exatamente. O CPM considera que danos a bens, como poços petrolíferos, minas, florestas, plantações, podem comprometer a segurança nacional, especialmente em tempos de guerra. Esses recursos podem ser estratégicos para a defesa do país, né? E o CPM busca protegê-los. Faz sentido. Em tempos de conflito, qualquer recurso pode se tornar crucial. Mas além da segurança nacional, o CPM também se preocupa com a proteção do patrimônio das Forças Armadas e dos militares, certo? Lembrei que o código aborda também crimes como furto, roubo, danos. Sim, o CPM pune esses crimes de forma semelhante ao Código Penal comum, mas com algumas particularidades. Por exemplo, o furto de um bem pertencente às Forças Armadas ou o roubo praticado contra um militar em serviço são considerados agravantes, que podem aumentar a pena. É como se o código dissesse: mexer com o patrimônio militar é ainda mais grave porque atinge a própria instituição. E além dos crimes que a gente já mencionou, o CPM também trata de crimes que, à primeira vista, parecem mais administrativos, como a peculato, a corrupção, a falsidade ideológica. Sim, esses crimes, embora não estejam diretamente ligados a operações militares, também são considerados graves pelo CPM porque corroem a confiança na instituição militar. Imagina, por exemplo, um oficial que desvia recursos destinados à compra de equipamentos para benefício próprio. Esse tipo de conduta mina a moral das tropas, compromete a capacidade das Forças Armadas de cumprir suas missões. Impressionante como o CPM abrange uma gama tão diversa de condutas, né? Buscando proteger não apenas a segurança nacional, mas a ordem, a disciplina e integridade da instituição militar. Sem dúvida. O CPM é um código complexo, abrangente, que busca garantir o bom funcionamento das Forças Armadas em todos os seus aspectos. E ainda temos muito a explorar. Na próxima parte, vamos mergulhar em crimes ainda mais específicos, como a deserção, a insubmissão e, claro, vamos desvendar os mistérios da pena de morte no CPM, um tema que sempre gera muita discussão. De volta para a última parte do nosso mergulho no Código Penal Militar. Exploramos os crimes contra a hierarquia, a segurança nacional, patrimônio. E agora, finalmente, chegamos aos crimes que só existem no contexto militar, como a deserção e a insubmissão. É isso aí. Esses crimes, eles refletem as responsabilidades, né, e os desafios únicos da vida militar. A deserção, por exemplo, é o ato de abandonar o serviço militar sem autorização com a intenção de não voltar. É como, tipo, romper completamente com as obrigações militares. É como se o militar, assim, simplesmente desistisse da vida militar, né? E quais as consequências para quem comete esse crime? As penas para deserção variam bastante, né? Depende de vários fatores. Em tempos de paz, a pena pode ser de 6 meses a 2 anos de detenção. Mas em tempos de guerra, aí a deserção é vista como traição, ainda mais grave. A pena pode chegar a 10 anos de reclusão. Nossa, que diferença, né? Realmente demonstra como a deserção é vista de forma muito mais severa em tempos de conflito, né? Quando a unidade, a disciplina da tropa são essenciais para a segurança nacional. E o CPM prevê outras situações que agravam a pena para deserção. Sim. Se o desertor estiver numa unidade localizada em fronteira ou em país estrangeiro, a pena é aumentada. Imagina o risco, né, de um militar desertor em território estrangeiro, levando com ele informações confidenciais ou até armamentos. Por outro lado, se ele se apresentar voluntariamente dentro de 8 dias, a pena é reduzida pela metade. Interessante. É como se o código oferecesse uma oportunidade de redenção, né, para quem reconhece o erro e decide voltar, né, às suas obrigações. E a insubmissão, como se caracteriza esse crime? A insubmissão ocorre quando um cidadão, mesmo sendo convocado para o serviço militar obrigatório, se recusa a se apresentar. É como se ele dissesse: não quero fazer parte das Forças Armadas. Entendi. É a recusa em atender, né, ao chamado do serviço militar. Quais as consequências para o insubmisso? A pena para insubmissão também varia bastante, né? Pode ser aplicada multa, prestação de serviços à comunidade ou até detenção. Depende da situação. Uhum. E o CPM prevê algum tipo de anistia
para o insubmisso que se arrepende? Sim. Se o submisso se apresentar voluntariamente dentro de um ano, a pena pode ser reduzida. A lei reconhece que as pessoas podem mudar de ideia e oferece a oportunidade de regularizar a situação. E além da deserção, da insubmissão, que outros crimes específicos do contexto militar, o CPM aborda. O CPM também criminaliza o abandono de posto. Isso ocorre quando o militar ele se ausenta do local de serviço sem autorização, mesmo que por um período curto de tempo. Ah, entendi. Seria como matar o expediente no mundo militar, mas com consequências bem mais sérias, né? Exatamente. A pena para o abandono de posto varia de acordo com o tempo da ausência, a relevância do posto abandonado. Em alguns casos, pode chegar a 2 anos de detenção. E se o abandono de posto ocorrer em tempo de guerra, a pena pode ser aumentada em 1/3. Realmente, abandonar o posto em situação de conflito pode ter consequências desastrosas para a missão e para a segurança, né, dos outros militares. E o CPM também trata de crimes que, embora não sejam exclusivos do contexto militar, assumem uma gravidade maior nesse ambiente, como a embriaguez em serviço, certo? Sim, o militar que se apresentar embriagado para o serviço ou consumir bebida alcoólica durante o expediente pode ser punido com detenção de até 6 meses. É como o ditado popular: quem bebe e dirige não chega a lugar nenhum, mas aplicado ao contexto militar, né? Onde a responsabilidade e a atenção são ainda mais cruciais. Exatamente. A embriaguez compromete a capacidade do militar de realizar suas funções com segurança, com eficácia, colocando em risco a si mesmo e aos seus companheiros. E o CPM também se preocupa com crimes relacionados à saúde pública, como a epidemia, o envenenamento de água ou alimentos. Faz sentido. Em um ambiente militar, com grande concentração de pessoas, né? A propagação de doenças ou contaminação de alimentos pode ter consequências devastadoras. Com certeza. E por fim, não podemos deixar de mencionar a pena de morte, que ainda está prevista no CPM para alguns crimes considerados extremamente graves, como a traição, o motim em tempo de guerra. É um tema polêmico, complexo, que envolve questões éticas, jurídicas importantes. E certamente a aplicação da pena de morte no contexto militar é um assunto que merece uma discussão mais aprofundada. Uhum. Mas, por enquanto, acho que a gente teve uma ótima imersão no mundo do Código Penal Militar. Exploramos os crimes, as punições, as nuances da lei militar. E quem diria que o direito militar poderia ser tão fascinante? Pois é. Espero que você tenha aproveitado essa jornada com a gente. Até a próxima. Até a próxima.